Bem-vindos ao podcast Breaking My Limits. Este é o nosso segundo episódio, onde vamos responder a umas data de questões que nos têm colocado, quer seja frequentemente no Instagram, quer seja nas últimas caixas de perguntas que fizeram mesmo de propósito para este podcast. E tenho todo o prazer de vos apresentar aqui o Fábio Fragoso, aqui cá em cima à minha esquerda, e cá em baixo o António Silva, o novo treinador Breaking My Limits agora para 2021. E vamos a isto. Como é que vocês estão, pessoal? Prontos para começar. Siga. Prontíssimos? Como é que foi essa passagem de ano? Foi bem calmo. Bem calmo. Não se fez nada. Nada calmo. mesmo. Caseiro, não passava uma destas há mais de 10 anos, mas também foi engraçado, não é mesmo? Encheram o meu carro de confetes, a malta do prédio, mas tudo a andar. E tu, António? Para a casa, bem calminho. Beber um bocadinho, abrir uns confetes. Deve ter sido eu quem encheu o carro para com os confetes. Beber whey. Yeah. Não, mas foi calmo. Ok. Então estamos prontíssimos para começar, certo? Claro. Bem, primeira pergunta que temos pela frente é uma daquelas perguntas que estamos constantemente a receber, que é: qual é que é a melhor dieta para perder peso? Algum de vocês gostava de começar? Eu posso falar. A grande maioria das pessoas, mesmo esmagadora maioria, não só na dieta, como no treino, nos exercícios, prende-se muito com pormenores que, por norma, não são os mais importantes. O que as pessoas devem perceber nesta área do desporto, acima de tudo o resto, ou neste caso, surge em primeiro lugar tudo o resto, são os princípios. Seja os princípios de treino, seja os princípios de nutrição. E às vezes as pessoas preocupam-se muito qual a melhor dieta, porque ouvem a dieta X, a cetogénica, o jejum intermitente, porque isso é o que se fala mais. Mas a questão é que essas dietas são métodos utilizados. Mas esses métodos, para funcionarem, têm que responder, ou neste caso têm que garantir que os princípios por detrás de uma dieta para perda de massa gorda estão garantidos. O que a evidência nos mostra, de há muitos anos para cá, que só falando de ganho ou perda de peso, sem falar de mais nada, é o balanço energético que nos irá ditar qual é a direção que nós vamos. Se nós queremos uma dieta para ganhar peso, se quisermos aumentar a massa muscular, por um motivo que for, temos que garantir que estamos num excedente calórico, que ingerimos mais calorias, que ingerimos mais energia do que nós gastamos. Neste caso, quando as pessoas querem perder peso, é o efeito oposto. Por isso, antes de tentar garantir, ou antes de pensar na melhor dieta, numa parte mais específica, é tratar de cumprir este princípio de balanço energético adequado para o que nós queremos. Depois, garantindo, se a pessoa quiser perder peso, garantindo que está num déficit calórico, depois surge aí a parte de qual a melhor dieta de uma forma mais específica. Lá vem os métodos. As pessoas gostam de ter um método. E a questão é, na minha experiência e mesmo com o que a evidência nos mostra, não há uma dieta melhor que a outra. Ou seja, não há um método melhor que a outra. Desde que o princípio seja cumprido, não há uma dieta melhor que a outra. A melhor dieta, neste caso, por exemplo, para o Francisco, o método melhor para o Francisco é aquele que se adequa melhor a ele. É o que ele responde melhor, é o que consegue manter no seu dia-a-dia, o que consegue encaixar na sua rotina, e no fundo consegue manter a longo prazo, que é sustentável, que é execuível. E para mim, a melhor dieta, que deve ser individualizada para cada um, é aquela que garante os princípios que vão no sentido dos nossos objetivos, e depois o método é aquele que a pessoa se consegue utilizar de forma mais sustentável. Por exemplo, no meu caso, eu não uso nenhum método dos que se fala mais hoje em dia, o que as pessoas ouvem falar e acham que são XPTOs. Tem as suas... Pode-se adequar a algumas pessoas, para mim não. Muito basicamente o que eu faço quando pretendo perder peso, a minha dieta, como as pessoas gostam de chamar, acaba por ser reduzir quantidades, para baixar os níveis de energia que eu consumo, para me tentar encontrar um déficit calórico. O que também é justo com isso é algumas escolhas mais inteligentes, e quando eu digo mais inteligentes, há muita gente que gosta de dizer comer coisas mais saudáveis, ou alimentos bons. Pronto, para mim não é para mim. Não existem alimentos bons ou maus,
eu gosto de chamar escolhas inteligentes. Coisas menos energéticas, incluir mais frutas, mais vegetais, que são bastante volumosas e nos conseguem deixar bastante saciados e que têm pouca energia, poucas calorias. Essas são as primeiras pequenas estratégias que eu faço quando quero ir no sentido de perder alguma massa gorda. Pronto, isto é assim, a primeira introdução desta parte. Não sei se o António quer dizer alguma coisa. Não, concordo no geral, acho que atingindo os níveis de macros e micros em termos não haja nada prejudicial para a saúde, a melhor dieta acaba por ser aquela em que nós conseguimos nos fixar melhor a longo prazo, de uma forma mais consistente, para atingir, seja aumentar o peso, diminuir o peso, manter. Se o jejum intermitente para mim é uma dieta que eu consigo fixar bem a longo prazo, excelente. Se for a cetogénica, excelente a cetogénica. O objetivo é que no fim acaba por conseguir atingir o target que me comprometi. Mas depois também há aquela luta que há algumas dietas, por exemplo, mesmo que uma dieta funcione contigo para o teu objetivo, que neste caso vamos falar de uma dieta para perder massa gorda, depois existem muitas questões das pessoas, isto até estou a antecipar já, porque há muitas pessoas que nos perguntam se mesmo que a dieta seja boa para a perda de massa gorda, por exemplo, não pode influenciar outras coisas. Há muitas pessoas que me perguntam, eu tenho um colega meu que a cetogénica funciona bem, mas será que é melhor para eu conseguir treinar bem? Será que o jejum intermitente é o melhor? Eu consigo perder peso com o jejum intermitente, mas se eu quiser uma melhor retenção de massa muscular ou render mais no meu treino, será que é melhor? Pois também muitas questões que nós temos dessa parte. Isso aí também já seria um debate que iria abrir aqui muitas perguntas. Não sei se o Francisco quer entrar por aqui ou não. Acho que, se faz sentido. Dado o volume de perguntas que temos para este episódio, acho que até já abordámos bastante bem. Isto dava para um episódio inteiro, esta parte agora que eu estava a falar. Sim, sem dúvida nenhuma. E é um dos temas que vamos ter que abordar ainda este ano. Mas... Para finalizar só esta parte, depois vocês podem dizer se quiserem, que é, também há muitas pessoas que, tendo a dieta já montada, pois é aquela pergunta, qual é que é o melhor rácio de os macros, qual é que é o melhor rácio de hidratos, carbono, gordura. Eu também, no meu ponto de vista, tendo em conta que o balanço energético está garantido neste mundo que nós estamos, claro que nós falamos da nossa área, da nossa parte, dos nossos alunos, que está muito relacionado com o aumento ou retenção de massa muscular, havendo a proteína garantida, depois o rácio hidratos de carbono gordura acaba por não ser assim tão fundamental quanto muitas pessoas pensam. Sim. Tem a sua importância. Por exemplo, pessoas que deem preferência a hidratos de carbono, tem que haver sempre um mínimo de gordura, nem que seja para a regulação e equilíbrio hormonal. Mas, mais uma vez, no meu ponto de vista, estes dois macronutrientes que são muito utilizados como fonte energética, acaba também por ser às vezes um pouco opção da pessoa, preferência da pessoa, porque não existe um rácio perfeito, um rácio optimal. Eu acho que também é muito individual. Há pessoas que se dão melhor com um rácio de hidratos de carbono para gordura, outros dão-se melhor com outros, e é isto que às vezes é importante que as pessoas tenham noção de que esta parte, apesar de haver guidelines e evidências que apontem numa direção, isto tem que ser muito individualizado. É difícil dar uma resposta geral para qual é a melhor dieta para o Francisco ou para o António. Isto tem que ser visto de forma mais in loco. Não, sem dúvida nenhuma. E acho que já respondemos bem esta questão aqui da abordagem para uma melhor dieta, ou seja, uma vez cumpridos os princípios, seja o balanço energético, se eu quero emagrecer tenho que estar num déficit calórico, se eu quero ganhar peso tenho que estar num excedente calórico, a partir daí acaba por ser sempre uma questão de construir com base sempre nos pilares, pilar a pilar, e depois sempre optando mais pela opção mais pessoal, mais sustentável. E com isto queria saltar aqui para a pergunta do André, que é: se a proteína deve ser tomada antes ou depois do treino? Que algum de vocês queira começar? Essa pergunta... António, não sei se queres começar ou queres que eu avance? Assim, por responder de uma forma geral, eu lembro quando comecei a entrar na área que havia muita ideia das janelas de oportunidade, tanto da proteína, e se me perguntasse há 5 anos atrás eu diria, não, tem que ser depois do treino,
30 a 2 horas após o treino. Hoje em dia, eu acho que o que acaba por ser mais importante é um bocadinho, em termos de balanço energético da dieta que estou a seguir naquele dia, e consigo atingir ou não o target de proteína no final do dia que é necessário para o meu desenvolvimento muscular ou para a perda de peso. Se antes ou depois, há de ter alguns benefícios antes e depois, mas acho que, na minha opinião, a pessoa deve focar-se realmente na quantidade de proteína que vai tomar ao longo do dia. Se for tomar antes ou depois, não acho que seja agora, não só acho que seja importante. Especialmente na realidade portuguesa, deve ser uma porcentagem mínima da população que vai tirar propriamente os benefícios da tomada antes ou depois. Talvez um bodybuilder, um powerlifter consiga ter um pequeno benefício, mas a minha resposta é: aponta para o target que tens diário, não interessa se tomas antes ou depois. Eu também, aqui é um pouco o que eu estava a falar há bocado, por exemplo, dos macros e dos micronutrientes. A questão é, eu acho que o timing da ingestão é importante, mas é demasiado subvalorizado. Porquê? Porque as pessoas preocupam-se com esse timing quando não garantem os patamares que estão abaixo de uma hierarquia de nutrição. Ou seja, se nós olharmos para uma hierarquia de nutrição, o timing, a frequência de ingestão de nutrientes vai por aparecer no quarto ou quinto patamar. Ou seja, primeiro garantimos com um balanço energético, depois macronutrientes, micronutrientes, depois é que vem esses timings. Tem a sua importância, mas acho que é subvalorizado porque as pessoas preocupam-se mais com esses pormenores sem garantir o que está em baixo. Garantir o que está em baixo tem a sua importância, só que também não é bem da forma como as pessoas pensam. Porque acontece muito as pessoas comerem exatamente antes de um treino, uma refeição já rica em proteína. O treino demora 1 hora e estão demasiado preocupadas em tomar o pós-treino, por exemplo, uma whey. Quando se tomaram 60 gramas de proteína antes desse treino, ainda tem muita proteína circulante. Aquele whey após treino, neste caso, acaba por ser muito redundante. Por isso, o tomar o antes ou depois proteína, antes ou depois do treino, acaba por ser um depende da situação. Por exemplo, se vamos imaginar que o António comeu à 1 da tarde, almoçou à 1 da tarde e foi treinar às 15h30 ou às 16h. Neste caso, pode e deve tomar depois do treino, mas provavelmente não é pela importância da janela anabólica, como o António estava a dizer, que tem que se correr para o balneário para tomar a proteína, é porque já não come proteína desde as 13 e já são umas 16h30 ou 17. E está numa boa hora de tomar a proteína, junta-se o útil ao agradável de ter passado algumas horas da última dose e ser um pós-treino, e nessa situação poderia ser. Agora, por exemplo, outra situação, o António toma às 13, se calhar só vai treinar às 17 ou a partir das 17, se calhar aí podia tomar proteína antes. Agora, aquela situação de ir treinar depois de tomar proteína e depois do treino tomar outra vez por aquela suposta janela anabólica louca, muito sobrevalorizada que as pessoas acham, acaba por ser desnecessário. Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque a nível da digestão proteica nós acabamos por ter uma coisa que se chama um período refratário, que é basicamente após uma refeição onde tu tiveres um bom aporte de proteína, digamos ali acima das 25 gramas, com 1 grama de leucina, uma refeição normal portuguesa, uma scoop de whey, umas 100 e tal gramas de frango, tu já vais despoltar a síntese proteica que a proteína alimentar iria dar, e enquanto esse pico estiver em ação, não adianta tu fazeres mais refeições em cima disso, que não vais novamente gerar um pico. Ora, se tomaste uma refeição antes do treino, digamos, vamos pegar no exemplo do Fábio, comeste à 1, foste treinar às 2, aquele pico se durar umas 3, 4 horas, que é uma duração normal, não adianta de nada estares a comer logo às 3, porque vais estar a meter proteína por meter sem tirar o melhor partido. Ali faria mais sentido, ok, se eu tive uma refeição antes do treino, depois então vou deixar que esses aminoácidos da proteína venham circulando no meu sangue para poder tirar o melhor partido durante o treino, porque eu começo a crescer logo após as primeiras séries de trabalho, depois do treino também, e volto a retomar a minha proteína, volto a dar um extra de um stock, digamos, quando
já não estiver a beneficiar daquilo que comi na refeição antes. Isso depois vai também depender, claro, do tamanho da refeição, da quantidade de proteína que levou cada refeição, porque se levou um pouco mais, provavelmente o efeito não dura 3 horas, dura 5 ou 6, mas é um bocado redundante estar a tomar só por tomar. Okay? Mas sabes que acho que ultimamente, e acho que até há pessoas que já sabem isto, mesmo colegas nossos já sabem isto, o que nós estamos a falar, mas às vezes é muito o efeito psicológico. Quando as pessoas acabam, mesmo que não precises, depois de um treino, as pessoas sentem que tomar a proteína vai ser bom, porque é o pós-treino, porque estamos mais receptivos à proteína. E acho que às vezes acaba por ser, não digo placebo, mas acaba por ser uma vertente mais psicológica. É para pós-treino, vou ter que tomar a minha proteína. Acho que é uma coisa que se perpetua um bocado nesta cultura fitness. Sim. E acho que às vezes, mesmo que a pessoa saiba, mesmo se calhar até eu próprio já fiz, por exemplo, não necessitava tomar a proteína, porque tinha comido há 2 horas ou 2 horas e meia, só tomei na mesma, porque gosto, porque me sinto bem. E agora aqui a questão é, o que eu acho que tu também estás a dizer, e o que eu quero passar a mensagem é, não há problema nenhum de tomar a proteína pós-treino nessa situação. Agora, será redundante, provavelmente. Mais vale esperar, se calhar, 1 hora e meia ou 2, e aí sim tomares. Ou seja, organizar melhor o teu timing de ingestão de nutrientes. É esta a situação que se aplica. Não. Entretanto, podemos saltar aqui para a pergunta da Beatriz, que é muito, muito, muito parecida a isto. Basicamente, se o cardio para emagrecer deve ser feito antes ou depois do treino de musculação? Isto também é que eu já fiz estas perguntas há 20 anos. Ainda estava eu no ginásio a primeira vez com 14 anos e já havia estas lutas. Esta é aquela famosa. Sim. Quem quer... Isto acaba por ser um bocadinho o conjunto das duas anteriores que nós falámos, certo? Se for para a perda de massa gorda, para a perda de peso, o que vem primeiro sempre vai ser o déficit calórico e a nossa base alimentar. O cardio vai ajudar, vai. Se vai gastar mais calorias antes ou depois, não vai ser significativa a diferença que ele faria antes ou depois. Aí acaba por entrar um bocadinho qual é o meu principal objetivo no treino, além da perda de massa gorda, que é tonificar, por exemplo, mais as pernas. Não, realmente sou uma corredora amadora e também tenho esse objetivo. Aí pode vir interferir, provavelmente, corredora amadora. Eu tentaria sempre separar um bocadinho do cardio do treino de força, mas provavelmente poderia meter o cardio no início. O treino de força seria algo muito suplementar ao objetivo dela. Em termos depois de impacto, que ia ter mais à frente, não acho que o antes ou depois venha a interferir. Eu aqui iria também dizer a parte do depende do cardio. Há sempre aquela questão do depende do cardio. Se calhar se o meu foco, neste caso eu, Fábio, se o meu foco é aumento de massa muscular, se calhar se estivermos a falar de um cardio 15 minutinhos na bicicleta ou na passadeira bem suave, aí concordo com o António, não haverá grande problema, até acaba por aquecer o corpo de certa forma, o aquecimento geral. E se alguém específico gostar desta rotina, de chegar ao ginásio, estar 10 ou 15 minutos a olhar para a televisão enquanto dá uma pedalada, é tranquilo. Agora, se o foco será a hipertrofia, se vão fazer este cardio antes e se calhar vão fazer um HIIT de alta intensidade, aí se calhar não parece a melhor ideia. Das duas uma, ou deixaria para depois do treino e dava primazia ao meu primeiro objetivo, que é o treino de hipertrofia, ou então tentava afastar o máximo possível o treino de cardio deste treino. Eram as estratégias assim mais simples. Perfeito. Mas depois depende sempre da situação, exatamente. Mas falando o nosso público-alvo, que é mais pessoas que querem o aumento de massa muscular ou composição corporal, provavelmente eu colocaria maioritariamente das vezes depois do treino, porque o foco será sempre o treino de hipertrofia. Só colocaria antes, se for algo suave, e também se a pessoa gostar mesmo de fazer antes. Há pessoas que gostam de fazer antes. Aliás, até alguns autores e atletas gostam de fazer antes. Faz parte do seu aquecimento. Primeiro faz um aquecimento geral, o corpo aquece, entram no treino, ouvem música, focam no treino, entram no modo treino e depois passam para a parte do treino de força e acabam por fazer um aquecimento mais específico lá.
Ok, perfeito. Portanto, vamos saltar agora para as próximas perguntas das outras caixinhas de respostas que tínhamos aqui. E o Gabriel Jesus perguntou qual é que seria a melhor divisão para 5 dias de treino, e qual é que seria o volume ideal. Estou a supor que isto seja para hipertrofia. É o jogador do Manchester City, está-nos a fazer perguntas. Claramente. Está-nos a acompanhar. Perguntava qual era o melhor split para 5 dias. Exatamente, e o volume ideal. Pronto, às vezes pronto, as pessoas que já nos acompanham, às vezes acham que nós somos um bocado competitivos, mas não somos. Simplesmente esta é uma área que requer muita individualização. Às vezes é difícil responder de uma forma geral. Porquê? Porque, primeiro de tudo, antes de fazer um split, tem que ver em conta a agenda da pessoa, quantos dias é que a pessoa consegue treinar, durante quanto tempo, e depois, para fazê-lo também, há que ver, por exemplo, o volume mais adequado para cada um. Sendo que o volume total ideal para o Francisco provavelmente não é o mesmo para mim, nem é o mesmo que o António. Logo, há sempre várias variáveis que nós temos de ter atenção. No entanto, o que nós podemos ir de uma forma mais geral é que, pela evidência, um espectro de séries por semana por grupo muscular entre as 10 e as 20, sabemos que acaba por estar ao encontro de algo optimal. Mas isto lá está, de uma forma genérica, de uma forma geral. É o que a evidência acaba por nos dizer. Porque há pessoas que vão acima das 30 e dão-se bem. O melhor split, pois lá está, terá de ver com tudo isso. Qual o volume vamos fazer, qual a disponibilidade da pessoa. Por exemplo, eu a maior parte do meu tempo de treino, da minha vida de treino, não é longa, mas eu faço sempre um upper lower push pull legs, porque para mim é o que eu gosto mais. Consigo treinar cada grupo muscular 2 vezes por semana, dá para dar um bom estímulo, a curva de estímulo, a recuperação e adaptação é boa. Que recentemente mudei para lower push pull legs, lower upper body, porque eu quero agora dar foco no treino de pernas, logo meto o treino de pernas logo ao início, quando estou fresquinho e estou com o foco lá em cima, porque se eu deixasse principalmente o segundo treino de pernas para sexta-feira, era sempre um ranço, não valia nada, começava-me a cortar e estava-se a ver no desenvolvimento. O upper body estava-se a desenvolver bem, as pernas estavam a ficar um pouco atrás, por isso é que eu fiz esta gestão. Mas lá está, como eu disse ao início, esta adaptação foi individual, tendo em conta a minha agenda, as minhas características, a minha resposta ao treino, o meu foco principal, que neste momento é muito o desenvolvimento dos membros inferiores, e daí, por exemplo, eu consigo afirmar que para mim, conhecer-me, pronto, eu conheço-me, sou eu que me dou os treinos todos os dias a mim próprio, que para mim, neste momento, este é o meu melhor split, mas é para mim. Sim, eu aproveito mesmo para dar o exemplo. Tanto eu como o Fábio treinamos os 5 dias da semana, geralmente. E temos splits completamente diferentes e até temos umas necessidades de volume mais ou menos parecidas em termos do que são os nossos volumes máximos recuperáveis, e os mínimos efetivos até estão muito, muito parecidos na maioria dos músculos. Mas temos um split completamente diferente. Por exemplo, eu estou a fazer um push-pull legs upper lower, ou seja, basicamente peito, costas, pernas, tronco, pernas. E antes fazia costas, peito, pernas, depois tronco, pernas, porque o facto, o simples mudar de exercícios, às vezes mudar os espectros de intensidades, vai fazer com que tu precises de realojar os dias de treino para cada grupo muscular. E um dia de peito não precisa de ser exclusivamente peito, ou tu não precisas de treinar, por exemplo, eu estou a treinar ombros 4 dias por semana e não tenho nenhum dia de ombros. Ou seja, a distribuição do volume e o ideal do volume vai ser sempre uma coisa que vai depender de ti, e com a base de volume que tu dás em cada treino vais ter que olhar para o tempo que tu precisas para recuperar, para treinar novamente aquele grupo muscular. E se calhar para ti o que faz mais sentido até um full body 5 dias por semana, ou um upper lower com rotatividade a cada 2 semanas. É apenas uma questão de tu veres, ok, eu experimentei esta dose de volume, quanto tempo é que eu precisei para recuperar, quando é que eu vou treinar aquele grupo muscular novamente. E é aí que tu determinas quando é que vais treinar cada músculo. Se repare que é um músculo que está constantemente sub-recuperado, provavelmente tem que reduzir o volume numa das sessões. E aí, das duas, uma, ou aumenta uma sessão semanal, ou
aceito e faz todo o sentido aceitar, porque é uma questão de necessidade que tens que treinar com menos volume. Portanto, procurar um split ou um volume ideal sem o experienciares é sempre super redundante. Sempre super redundante. Também tens aí uma situação que é, eu não faço, que eu saiba, tu também não costumas trabalhar assim, mas também existe outra opção que é, aumentas o dia de treino para treino. Por exemplo, o meu split é semanal, eu gosto de fazer planeamentos microciclos semanais. Há pessoas cujo microciclo não é 7 dias, não é 6 dias. Um microciclo às vezes é de 8 ou 9. Fazem um planeamento diferente, mas isto já está, eu acho que está a ver com a preferência de cada um. Eu gosto de fazer o meu microciclo e planeamento de semana dentro da semana, neste caso segunda a sexta, no máximo segunda a sábado, se não conseguir treinar algum dos dias a meio. Mas há pessoas que se calhar têm necessidades de maior descanso, ou porque a vida assim os obriga, a sua agenda, alargam o seu microciclo para 8 ou 9 dias. Às vezes é necessário também. Yeah. Tens alguma coisa a acrescentar, António? Não, acho que vocês chegaram nos pontos fulcrais aqui. A ideia é, se chegou ao volume necessário para o que eu pretendo, vamos falar mais de hipertrofia, acaba por ser o nosso grande Como é que tens currículo. organizado o teu treino ultimamente? O meu treino, por exemplo, ao contrário, eu normalmente foco o meu treino mais em 4 dias na parte de musculação. Eu gosto de fazer sempre upper lower, não gosto de fazer push-pull legs, por exemplo. Gosto de dar bem um dia de intervalo, pode ser para fazer um trabalho de estabilidade, pode ser só para descansar. E acabo por treinar os 5 dias, de certa forma. 4 deles focados para a hipertrofia, o outro simplesmente para trabalhar ali. Pode ser técnica de um exercício, pode ser alguma estabilidade, pode ser para experimentar algo novo. E acabo por focar nos outros 4 dias que eu realmente quero e pretendo atingir no ginásio. Sim, até porque tu com o judo em cima disso. Queria só fazer um reparo que é, pronto, há muita gente, os que nos acompanham mais recentemente não, mais assiduamente, acabam por já saber isto, mas outros podem não saber, que é, pelo menos da nossa parte, nós somos apologistas porque seguimos a parte da evidência científica que para melhor desenvolvimento muscular deve ter uma frequência de pelo menos 2 vezes por semana de treino por semana, cada grupo muscular, neste caso. Nós, por exemplo, neste caso, nós trabalhamos neste tipo de split porque somos apologistas desta vertente. Agora, se queres fazer um split em que treinas um grupo muscular 1 vez por semana, podes fazê-lo. Irás ter desenvolvimento muscular de certeza. Tens é que ter a noção que provavelmente, e atualmente nós já sabemos isso, que provavelmente não vais ter o melhor resultado que poderias ter se trabalhasses cada grupo muscular 2 vezes por semana. Daí é que nós estamos aqui nesta luta, entre aspas, para qual a melhor distribuição. Ok? Podem treinar 1 vez por semana. Agora, provavelmente, o que nos mostra hoje em dia é que não é o mais optimal. Entretanto, o Vasco perguntou, isto é uma pergunta grande, soja, rica em proteína. Alguns estudos apontam que prejudica o sistema hormonal masculino, afetando a produção de testosterona e de estrogénios. No entanto, alguns estudos apontam para que não haja nenhuma relação. Qual é que é a nossa opinião? Bem, acho que isto é aquela que eu vou interferir mais. Bem, a soja realmente é uma fonte de proteína interessante, principalmente para pessoas que têm uma alimentação mais vegetariana ou mais vegan. No entanto, tem exatamente essa repercussão. É que alguns, ou parece ter essa repercussão, porque lá está, há alguma discrepância entre estudos, mas há uma grande tendência para haver o efeito de grandes doses de soja diariamente poderem afetar negativamente a produção de testosterona e assim também influenciar um bocadinho o balanço a nível dos estrogénios, o que acaba por ser detrimental para o atleta masculino que procura maximizar a testosterona para os benefícios de crescimento muscular. Efetivamente sim, a soja parece que não é a melhor fonte proteica desse lugar, mas se tu olhares para as doses com que são feitos esses estudos, ou seja, a relação, por exemplo, gramas de soja por quilograma de peso corporal, são doses bastante altas. E a não ser que a tua dose proteica venha só de soja, ou seja, comeres 200 gramas ou 180 gramas diárias só de soja em proteína, que acaba por ser se calhar 1 kg de soja, meio quilo de soja, não sei, é uma bruta quantidade. Ou seja, seria um fator de preocupação apenas se só fizeres da soja a tua proteína diária. Agora, se vais buscar proteína a outros lados, estaria à vontade. Força, António. Tem o Game Changers. Eles dizem que coisa, então.
Pois, o Game Changers, o melhor documentário com os melhores estudos de sempre. Só é pena não ser mesmo, mas pronto. Acho que... Ou seja, produzido por um vendedor de suplementos vegan. Exatamente. Exatamente. Quem nunca vendeu o próprio peixe assim? Bem jogado, bem jogado. Bem, entretanto, acho que abordámos esta questão. Querem dar mais algum toque aqui na soja? É assim, eu um bocadinho de experiência também própria. A minha família é toda vegetariana, eu sou posição um bocadinho também da dieta. Acho que em termos de evidência científica ainda temos muito por onde explorar dentro da área do vegetarianismo. Acho que é uma coisa um pouco recente, mesmo em comparação com a dieta que seguimos, mais omnívora. Mas sim, eu duvido muito que haja algum tipo de vegetariano ou vegan que acabe por ter uma dieta só para obter proteína à base da soja. Temos hoje em dia uma quantidade tão grande de produtos à nossa disposição e realmente haver esta informação sobre a soja, que é uma verdade, é sempre uma questão, tal como falámos um bocadinho das dietas anteriores, balancear um pouco a coisa. E acho que é esse o ponto focal, ou seja, sou vegetariano, soja, proteína boa, sim, excelente, deve ser a única que eu vou obter proteína, não. E acho que é um equilíbrio sem tudo na vida. O equilíbrio é grande parte do, seja só da parte vegetariana, seja nas outras tipos de dietas, o equilíbrio acaba por ser importantíssimo. E isto também porque, lá está, porque hoje, antes que a malta mais chateada venha dizer, é verdade, porque a dieta não é só macronutrientes, também tem micronutrientes, as vitaminas e afins, daí a importância do equilíbrio que deve haver, não só para otimizar o aumento de massa muscular como o nosso público gosta, mas também para termos saúde a longo prazo, né? Isso também é importante. Entretanto, temos aqui duas questões do Nuno Miguel. Primeira questão é: não tomei creatina durante 2 dias, vai haver estragos? Vai haver. Quem é que quer abordar este drama? Não, estou a brincar, não tem nada de mal. Isto é como há muito esta questão do deixar de tomar proteína, como as pessoas, estraguei a minha dieta num dia, e estas pequenas coisas não são graves, é voltar à rotina. Perdeste 2 dias de creatina, volta a tomar. Pois há muitas pessoas que perguntam, então mas agora devo tomar, devo recompensar os últimos dias? Podes fazê-lo porque não é gravoso, mas também se não fizeres não tem problema, ou seja, não há nenhuma solução que esquece estes 2 dias, regressa à tua toma normal. Não precisas tomar os 2 dias que ficaram para trás. Se por acaso tomares os 2 dias que ficaram para trás, também não vai acontecer nada de mal, mas também não vai potenciar nada de bom. Ou seja, esqueceste de tomar a creatina 2 dias, regressa à toma. Estragaste a tua dieta um dia porque, olha, porque estavas mal e aconteceu. Caga nisso, volta outra vez à dieta e volta à tua rotina e tenta manter essa consistência a longo prazo. Porque se tu fizeres a tua dieta bem durante 30 dias e fizeres mal durante um dia, a longo prazo as coisas vão correr bem. Por isso, neste caso, a creatina, sem stress algum, deixaste de tomar 2 dias, voltas a tomar normalmente. Até porque a níveis de produção de força, que é para o caso da creatina, para produção de força em alta intensidade e curta duração, também não é esses 2 dias a menos que há de ter grandes repercussões. Sem dúvida. Alguma coisa para acrescentar, António? Não, aqui, pergunta direta. Ok, top. Olha, hoje não tomei creatina, por acaso. Já estou-me a sentir aqui meio... Já nem consigo manter em pé. A gravidade está forte. Olha, brincando, também já não tomo creatina para aí desde dia 30. Portanto já vão 3 dias também. Eu parei 2 semanas só porque sim, só porque estava com preguiça de tomar. Mas depois regressei e por acaso acaba por ser algo que faz parte já da minha rotina, também com a evidência que toda temos hoje em dia. Eu quando era mais novo também tinha muitas questões, mas também com a evidência que temos à volta da creatina, que é o suplemento mais estudado e com melhor evidência do seu uso, não só a nível de resultados, como a nível de não fazer mal à saúde, mesmo a longo prazo, seja para os rins ou para acaba por mantê-lo a longo prazo. Entretanto, próxima questão do Nuno Miguel. É impossível hipertrofiar só com TRX? E agora voltamos ao modo quarentena. António, o que é que tu me dizes?
Bons tempos. Impossível não é de certeza. Aqui vai entrar, também vai entrar sempre o fator de treino. Uma pessoa destreinada, quando conhece uma pessoa que costuma treinar, provavelmente a pessoa treinada há de ter mais dificuldade em hipertrofiar com TRX. E isto entra um bocadinho que surgiu muito durante a quarentena e alguns estudos que foram aparecendo, que é um bocadinho peso leve, muitas repetições, mais peso, poucas repetições. E o TRX acaba por ser isso. Se atingimos o estímulo necessário para obrigar o corpo a uma síntese de proteína, produção muscular, tendo a estimulação necessária ao músculo, tanto partes de carga, ao longo do tempo, vai haver hipertrofia. Alguns estudos mostram algumas vantagens de treinar com realmente muito mais peso em termos de intensidade do que menos. Mas para a hipertrofia em si, o TRX chega e sobra. Pode ser necessário passar algum tempo, se calhar 2 horas de treino, para obtermos os resultados que queremos. Sim, e até diria que para a maioria do pessoal, principalmente no período de quarentena, conseguiu-se obter bons ganhos com apenas TRX, e eu cheguei até a fazer aquele vídeo com o TRX caseiro, só com lençóis. Pá, para treinar o tronco e não digo os abdominais, mas sim diria o tronco, ou seja, peito, costas, braços, ombros, com o TRX conseguimos um excelente trabalho hipertrófico. Não é o mesmo que no ginásio, não, porque não é tão fácil de aplicar uma sobrecarga, nem de mensurar, é um treino muito menos motivante, mas desde que se mantenham aqueles princípios de terminar cada série perto da falha, com 3, 2, 1, 0 repetições em reserva, garantir que o musculável é o fator limitante e que depois vamos ajustando o volume, ou seja, o número de séries, de acordo com isso, tudo bem. Entramos depois no problema que é hipertrofiar as pernas com o TRX. Acho que é o único grupo muscular que não vai dar para hipertrofiar com TRX, a não ser que sejas infelizmente altamente masoquista, porque chegares perto da falha, mesmo que seja com Bulgarian Split Squat, o agachamento búlgaro, é mais ardor do que chegar à falha. Por isso diria que é o único músculo que não dava para hipertrofiar com o TRX. Eu estive lá. Eu acho que o maior entrave do TRX é a hipertrofia, é mesmo esse, é a adesão. A questão é, vamos pôr uma situação hipotética onde durante um ano íamos só treinar com TRX. Eu quando digo TRX também vou pôr aqui ao barulho, por exemplo, uma mochila onde possas pôr peso lá dentro. Porque se tens TRX também arranjas uma mochila e possas pôr uns pacotes de leite. Acho que isso também está inerente aqui à pergunta. Mas eu acho que o maior entrave é mesmo a adesão. Porquê? Porque eu durante a quarentena, com o TRX e com esses pesos, consegui treinar com muita intensidade, lá está, consegui colocar-me com uma alta intensidade proximada à falha, conseguia garantir que os músculos alveam os fatores limitantes, estava tudo bom. Se eu achasse que o espectro estava muito alto e eu não queria trabalhar com forças tão altas, acima das 15 ou das 20, punha mais peso na mochila, por exemplo, para fazer as remadas, ou houve uma altura que já estava completamente paralelo ao chão, e a intensidade era altíssima, mas a questão é, e fazer isto a longo prazo? Se a pessoa gostar mesmo e se eventualmente conseguir aguentar isto a longo prazo, eu acho que é bem viável, principalmente para upper body. Porque eu também na quarentena experimentei fazer para lower body, mesmo com aquele peso da mochila, etc, tinha que ser tudo à base de exercícios unilaterais. Lá está, mais uma vez, é possível, mas é entediante. É entediante e não é nada fácil aguentar aquilo. Mas possível é. Possível é. Entretanto, vamos ter aqui a última perguntinha da nossa caixa, que é como é que as reservas de glicogênio, atenção, isto foi perguntado pelo João Crispim, como é que as reservas de glicogênio são afetadas numa fase de massing para um deload e de um cut para um deload, ou seja, quando terminas um mesociclo, estejas tu numa fase de perda de peso ou de ganho de peso, como é que as tuas reservas de glicogênio vão ser afetadas quando entras no deload? Algum de vocês gostava de começar? Sim, olha, por acaso isto eu acho que é uma, pelo menos da minha parte, é uma pequena área, uma pequena vertente, que eu acho que recentemente está-se a saber coisas, há estudos que apontam para coisas diferentes. Por exemplo, a situação de por exemplo, estar num cut, por exemplo, e passar para um... Mas, desculpa, Francisco, aqui a questão era, nós estamos num cut e passamos para uma fase de manutenção e vice-versa, massing para a fase de manutenção, era isso? Exato, ou seja, quando tu passas quer de um cut, quer de um massing para um deload, só aquela semaninha de manutenção, okay. Como é que o teu glicogênio vai ser afetado por essa passagem para deload?
Assim, neste caso, eu não sei se estou a perceber muito bem a pergunta, mas neste caso, tu numa fase de load, tendo em conta que tu baixas a intensidade, baixas o volume e ou os dois, acho que as reservas de glicogênio acabam sempre por beneficiar. Se tu estás a treinar menos, com menos intensidade, não estás a utilizar tantas reservas de glicogênio que tu acumulaste, ou que acumulas após as refeições, whatever, não sei se percebi a pergunta, mas acabam só por beneficiar porque vão ficar preenchidas. O que se calhar não aconteceria, por exemplo, se nós estivermos num cut já avançado e a treinar com uma alta intensidade, se calhar as reservas de glicogênio acabam por não beneficiar tanto, acabam por nós utilizarmos mais essas reservas. Agora, sempre passamos para um deload, eu acho que vamos beneficiar com isso e vamos conseguir preencher as reservas de glicogênio para depois, quando regressarmos a um novo meio ciclo, acho que sim. Sim, acho que basicamente... Não sei se era isto a pergunta. Sim, pergunta um pouco... Não sei se havia mais algo que se possa avançar. Eu acho que há muitas coisas que pode-se falar desta parte, mas a pergunta específica, eu acho que não sei bem como responder mais a isso. Acho que beneficiam apenas. Então aqui a única coisa que eu diria era... Diz, António, fala. Diz, entra aí, que tu tens mais desta área de marketing do que eu. Ok, basicamente... o que aconteceria, quando tu estás no messing, tu geralmente já vais ter as tuas reservas de glicogênio bem supridas, porque já vais ter uma abundância de hidratos de carbono e, portanto, na maioria dos casos, vais conseguir repor o glicogênio atempadamente. Não sei que estejas a treinar sempre bidiários, com brutos volumes, e onde aí, provavelmente, para estares nesse estado, também estás a comer tanto que as reservas de glicogênio nunca serão problemas e quase sempre estarão cheias. Portanto, passando para um deload, a única coisa que vai acontecer é que, também como é um período tão curto de tempo, geralmente é uma semana e meia, acabas por não haver grande alteração nas reservas de glicogênio. Diria que sim, numa fase, quando tu vens de uma fase de cutting, ou seja, quando estás a cortar as calorias, a maioria dessas vezes vem dos hidratos, quando tu passas para uma dieta de manutenção, e atenção, vamos contextualizar, na maioria dos casos um deload vem sempre depois de uma semana de maior sobrecarga no treino, mais volume, mais intensidade. Tu geralmente nessa semana vais esgotar muito mais as tuas reservas de glicogênio e quando tu voltas a uma fase de manutenção, por haver mais hidratos de carbono na dieta e não estás a gastar praticamente nada no treino, vais conseguir aproximar-te de uma reposição. Se vai haver uma reposição completa? Provavelmente não. Porque para isso, se calhar, precisarias de aumentar ainda um pouco mais do que uma simples manutenção. No entanto, o que isso vai permitir é, tal como o Fábio disse, tu vais começar o próximo bloco, quer seja de um messing, quer seja de um cutting, com as reservas de glicogênio mais preparadas ou mais supridas para a coisa a seguir. Agora, muito sinceramente, não era de todo uma preocupação que eu teria. De todo. Eu acho que já tinha falado contigo há relativamente pouco tempo que surgiu um estudo qualquer que eu estava a introduzir desta forma, eu tinha dito aquilo do estamos a saber coisas novas, era por causa disto que eu vou dizer agora. Eu acho que tinha comentado contigo que surgiu um estudo ou outro que nos disse que se calhar a reposição do glicogênio não é tão demorosa quanto nós pensávamos. Ou seja, às vezes quase que se comeres uma ou duas boas refeições ao final do dia já é quase que suficiente para ter esse preenchimento quase total para o dia a seguir. Sim, eu não sei contigo, mas eu tinha lido algum estudo recente sobre isso, tenho que voltar a ler com atenção, e por isso é que eu estou a comentar com isso, que se calhar esta reposição pode não funcionar da mesma forma como nós pensávamos antigamente. Exatamente. Até porque eu tenho a ideia de já ter lido isto há uns 2 ou 3 anos atrás, também 2 estudos assim nessa área, até fiz um artigo desses para o blog, que era exatamente nesse tema, basicamente. O takeaway que nós levamos disso é que depois de um protocolo de, se não me engano, era um full body à volta de 40 séries num treino, tudo levado pertíssimo da falha, numa dieta onde não houve ingestão de hidratos de carbono de um dia para o outro, as reservas de glicogênio estavam praticamente de volta ao normal em 24 horas, sem comer hidratos de carbono. Portanto, quando tu passas isto a uma temática, ok, aquela pessoa já não está a treinar praticamente, tem um aporte de hidratos de carbono normal. Reservas de glicogênio não seriam um problema, em princípio. Eu digo que já se eu convidasse para um estudo desses, eu não aceitava. Sim, e acho que acaba por ser, acho que a mensagem importante aqui acaba por ser que este deload não vai afetar o treino dele. Estas reservas de glicogênio não vão afetar o treino dele a longo prazo. Não vai haver impacto negativo. Caso haja acaso ele recupere as reservas totalmente ou não,
A ideia realmente do Diabode é essa, é repor alguns níveis, pode ser nutrientes, pode ser fisiológicos, mesmo só para recuperação. Portanto, o impacto negativo será nulo ou baixo, portanto. Exatamente. Era o que eu estava a dizer. Eu acho que, eu não sei se tinha percebido a pergunta, mas neste sentido só beneficia, seja do massing para deload ou do cutting para deload, em ambos só beneficia sempre, para de cut para deload beneficia sempre mais. Mas se essa é a pergunta, é sempre benéfico. Yep. Bem, posto isto, terminamos aqui a nossa primeira vaga aqui de perguntas. O nosso primeiro Q&A, Breaking My Limits. Tem alguma nota para deixar para os nossos ouvintes? Acho que vão desenvolver as perguntas, nós vamos tentar desconstruir aqui um bocadinho alguns mitos também à volta de algumas destas perguntas, alguns temas do fitness, e sintam-se à vontade, nós estamos cá para responder a essas questões. Yep. Acho que também era bom, as pessoas quando forem ouvindo mais recorrentemente também fazerem perguntas dos próprios episódios que vão vendo, não só fazer aquelas perguntas que nos faziam muitas vezes nas questões, que era o melhor exercício, esqueçam as magias, não perguntem pela dieta XPTO ou o exercício XPTO para ficarem o Schwarzenegger amanhã, mas peguem coisas da vossa rotina atual, do vosso treino atual, coisas que vão ouvindo do Instagram, aqui do podcast, e podem fazer perguntas, e assim teremos sempre mais matéria para vos conseguir responder, e o podcast será ser mais qualidade porque vai atender às vossas necessidades. Sim, sim. E a ideia é, quantas mais perguntas vocês também nos forem colocando, provavelmente nós vamos conseguir fazer mais episódios mais frequentemente, para além daquilo que já temos planeado. Portanto, estejam à vontade, mandem perguntas diretamente para o nosso Instagram, diretamente nas caixas de comentários, quer seja do podcast, no Spotify, na Castbox, quer seja no YouTube, também. Estejam à vontade. Este é o nosso segundo episódio. Espero que já tenham visto o primeiro com uma ligeira introdução. E até já. Uns bons treinos, pessoal.